noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Mais um dia de vitória, mais um dia de bênçãos, mais uma semana que nós estamos triunfando, fechando com chave de ouro, vencendo na presença do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu quero dividir com vocês uma palavra nessa noite, algo que Deus tem trabalhado no meu coração há alguns dias, algumas semanas. Mas antes da palavra, antes da mensagem, eu queria deixar um versículo para preparar essa mensagem. Livro de Marcos, no capítulo 4, no versículo 38. Livro de Marcos, Evangelho de Marcos. Capítulo 4, versículo 38. Quatro 38, amém? Todos acharam? Glória a Deus. Amados, uma passagem muito conhecida, mas que Deus tem algo novo para revelar aos nossos corações, amém? Marcos 38 fala assim: Jesus estava na polpa dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Talvez a minha versão fique um pouquinho diferente, tá? E os discípulos desesperaram e suplicaram: Mestre, não te importa que nós pereçamos? Só isso, pode se assentar, em nome de Jesus, amém? Amados, aqui no livro de Marcos, nós temos uma palavra que fala daquele momento onde Jesus estava no barco com os discípulos. Glória a Deus. Pode baixar um pouquinho. E naquele momento que Jesus estava no barco com os discípulos, veio uma tempestade e, coincidentemente, Jesus estava dormindo no barco. O que o Senhor ele quer nos ensinar nessa noite, através dessa palavra? Nós temos 3 pontos a aprender com essa palavra. O primeiro ponto: Jesus ele dormia porque ele sabia que ele não iria morrer naquela noite. É engraçado isso, né? Quando nós olhamos para Jesus dormindo no momento de uma tempestade, é porque ele tinha certeza que aquela tempestade não era o fim dele. Ele tinha certeza que aquilo não ia fazer diferença na vida dele, porque ele entendia o propósito de Deus para a vida dele na terra. O segundo ponto que nós aprendemos com essa palavra, que os discípulos de Jesus, eles tiveram medo, chegaram a indagar Jesus: Mestre, não te importa que nós viemos a morrer? De um lado nós vemos Jesus, que ele tinha certeza que o propósito dele não era morrer naquele barco. E de um outro lado, nós vemos os discípulos, porque eles não sabiam qual era o propósito ainda de Deus para a vida deles, por isso eles temiam. O que eu quero te falar nessa noite? Quando você sabe o propósito que Deus tem para a sua vida, não importa a tempestade, não importa o vento que sopre, de onde vem o vento, qual seja a situação. Quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, não temos motivo de temer, amém? E o terceiro ponto, agora essa palavra fica bem direcionada para as nossas vidas, para os dias de hoje. Nós estamos vivendo um período que os sinais estão à porta, Jesus está à porta e bate. Nós estamos vivendo tempos onde nós podemos ver que a cada dia os sinais da vinda do Senhor, eles ficam mais evidentes. Nós que temos um pequeno conhecimento da palavra e entendemos o que são as profecias de Jesus, a cada dia fica mais evidente que o Senhor Jesus está às portas. E hoje, qual é o ponto que eu quero deixar aqui com a igreja? Nós temos que buscar hoje viver a palavra do Senhor, viver pela fé, vivermos uma vida de intimidade com Deus a um nível, a um ponto que nós possamos não mais nos abalar com as coisas dessa terra. Porque
A palavra de Deus, ela fala que no final dos tempos nós iremos ver rumores de guerra. O que nós estamos vendo? Rumores de guerra. Haveria peste. O que nós estamos vendo? Então, é chegada a hora de os nossos olhos, o nosso olhar para o céu e nós começarmos a contemplar o que verdadeiramente Deus ele tem para cada um de nós. Porque se os nossos olhos não estiverem colocados na cruz, se os nossos olhos não estiverem inclinados para o Senhor, nós vamos perder o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Como aqueles discípulos, no momento de vento, no momento de tempestade, eles simplesmente esqueceram das maravilhas que eles já haviam contemplado ao lado do Senhor. Mas essa não é a mensagem dessa noite. Essa é apenas um tapetinho para que a gente possa caminhar para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. O tema da mensagem dessa noite é: ainda dá tempo. Olha para a pessoa do seu lado, mas fala para ela com a autoridade do Senhor. Não precisa gritar, mas fala com firmeza, fala com autoridade. Fala: meu irmão, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Glorifica o nome do Senhor, diga aleluia. Amados, eu quero dividir com vocês Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Uma palavra muito conhecida, uma parábola de Jesus. E Deus tem grandes coisas para falar na nossa vida através dessa palavra. Guarda esse tema, ainda há tempo. E quando nós entendemos o propósito de Deus, nós não vamos temer. Amém? Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, versículo 11. A parábola do filho pródigo, amém? Fazendo a leitura. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: pai, dá-me a minha parte da herança, e a que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu da sua propriedade entre eles. E não passou muito tempo, e o filho novo reuniu tudo o que tinha, e partindo para uma terra distante, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de uma forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto todo o que possuía, bateu sobre aquela região uma grande fome, e ele começou a passar por muita necessidade. E por esse motivo, foi empregar com os cidadãos daquela região, e mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. E ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens e as alfarrobas que aqueles porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando caiu em si e falou consigo mesmo: quantos dos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Versículo 18. Levantar-me-ei e tomarei o caminho de volta para o meu pai. E ao chegar, lhe confessarei: pai, pequei contra ti, contra os céus, e não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida, ele levantou, saiu em direção do pai, e vinha caminhando, ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu e o encontrou com o seu filho. E muito o abraçou e o beijou. E então o filho se declarou: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, veste-o com distinção,
põe-lhe um anel de autoridade e sandálias de filho. Também trazei um novilho gordo, prepara, comamos e façamos uma grande festa e regozijemos. Portanto, este meu filho que estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Entretanto, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. E então chamou um dos servos, indignou-se, perguntando: o que está acontecendo? E este tornou a dizer: o teu irmão regressou, e o teu pai mandou matar um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. Versículo 28. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu naquele instante com ele. Versículo 29. Porém ele replicou ao pai: há tantos anos trabalho como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste ao menos um cabrito para que eu pudesse festejar com os meus amigos. E, no entanto, chegando em casa esse teu filho, que poste fora todos os teus bens com prostitutas, e ordenastes matar um novilho gordo para ele? E então arrazoou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que eu possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta desse seu irmão. Alegra-te, porque aquele que estava morto reviveu, e o que estava perdido foi salvo. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai amado, Deus santo, nós colocamos diante do Senhor essa palavra. Fala com a sua igreja, ó Deus, de uma forma simples e direta. O Senhor é o dono de tudo, todas as coisas é para ti, e o motivo de estarmos aqui nessa noite é poder ouvir a sua voz. Fala com a sua igreja da mesma maneira que o Senhor falou no meu coração, que eu possa transmitir, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor ministrou em minha vida, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, uma palavra conhecida, eu fiz questão de ler todo o capítulo, embora eu tenha a ideia que a maioria da igreja já conheça essa passagem. E eu quero trazer aqui uma reflexão muito grande a respeito dessa palavra do filho pródigo. É muito ministrado a respeito daquele filho que saiu da casa do pai. Mas hoje eu quero dar um destaque, vou falar desse filho também, mas eu quero dar um destaque para o filho mais velho. E para que a gente possa ter um entendimento maior dessa palavra, é importante que nós conseguimos entender em que situação Jesus está falando essa parábola. Jesus, ele cita essa parábola no momento em que ele está dentro de uma casa ensinando, e naquele mesma ocasião estava comendo na mesa com publicanos e pecadores. Se você pegar aí, se você quiser deixar sua Bíblia aberta para a gente ir acompanhando junto, capítulo 15, o versículo 1, ele fala assim: E aconteceu que todos os pecadores, com os coletores de impostos e as pessoas de má reputação estavam reunidos e ouvindo a Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres, ou os escribas da lei, censuravam e murmuravam: este sauda e mistura com pessoas desqualificadas e ainda partilha o pão com eles? Versículo 3. Foi então que Jesus lhe propôs a seguinte parábola. E aí Jesus ele inicia com a parábola da ovelha perdida, depois ele ministra a parábola da dracma perdida, e ele finaliza com a parábola do filho pródigo. Irmãos, são 3 parábolas. Na primeira, Jesus ele narra para aquele povo que está ali sentado com ele, os pecadores, ouvindo Jesus ensinar, e de um lado nós temos os fariseus, murmurando no seu coração, questionando as atitudes de Jesus, querendo encontrar em Jesus um motivo para que apontassem a ele e dissessem que ele não era o Filho de Deus.
Então Jesus ele propõe essas parábolas. E na primeira parábola Jesus ele narra um pastor que, voltando para o aprisco com seu rebanho, ao guardar as suas ovelhas, ele percebe a falta de uma, e aquele pastor deixa as 99 ovelhas e ele sai aos montes para procurar aquela ovelha perdida. E quando ele encontra, a palavra de Deus fala que ele coloca aquela ovelha perdida nos ombros, traz ela de volta, trata suas feridas e diz: alegrai-vos, porque aquela que estava perdida foi encontrada. Está conseguindo acompanhar a mensagem? Depois o Senhor Jesus ele fala de uma dracma perdida. A dracma é uma moeda, algo de valor financeiro. O que essa dracma ela representava para aquela situação? Jesus ele narra, através de uma parábola, que uma mulher perde dentro da sua casa uma dracma. E dando falta dessa dracma, ela se toma de um temor, de um desespero e começa a revirar aquela casa, a varrer aquela casa. Eu imagino a mulher tirando os móveis do lugar, levantando o sofá, levantando a cama. E quando ela encontra aquela moeda que estava perdida, o coração dela se alegra e ela chama as pessoas que estão junto com ela para festejar algo que estava perdido, que foi encontrado. Por que isso? Aquela dracma, para aquele momento, ela representava muito para a vida de uma mulher. Quando uma mulher ela se casava, era comum nas suas vestes, às vezes na testa, você já deve ter visto isso talvez em filme ou alguma coisa do tipo, a mulher ela ter algumas medalhas ali na sua testa ou na sua roupa com um adorno, enfim. Aquilo era entregue a uma mulher pelo seu pai. Quando ela se casava e ela saía da casa do seu pai com o seu marido, aquilo era numa situação que, se o marido viesse a faltar por qualquer motivo, se ele tivesse saído para uma guerra, ou se ele fosse um comerciante e dependesse de viagens para comercializar, e por acaso aquele marido não voltasse, ela tivesse recursos próprios para tentar regressar à casa do pai ou de alguma pessoa da família. E nós vemos na Bíblia como era a situação de algumas viúvas que a Bíblia narra. A mulher ela ficava sem proteção quando ela ficava sem o seu marido. Uma época que as coisas não eram igual elas acontecem hoje. Então, aquela dracma, ela representava a vida, a salvação da mulher numa situação da falta do seu esposo. Então, aí nós conseguimos entender o que Jesus está tentando transmitir àqueles homens que estão naquela sala, questionando as suas atitudes. E aí Jesus ele finaliza então com a parábola do filho pródigo. Glória a Deus. E na palavra do filho pródigo nós temos o entendimento que o Senhor ele coloca a reflexão, uma situação ainda mais profunda. Nós vemos na primeira parábola uma ovelha que se perdeu saindo, se afastando do rebanho, se perdeu indo para fora do aprisco. Nós vemos uma dracma que foi perdida dentro da casa. E aí o Senhor ele coloca uma última parábola que mostra um filho que ele se perdeu saindo da casa do pai. E mostra no final um filho que se perdeu dentro da casa do pai. E é isso que o Senhor quer tratar no nosso coração nessa noite. Eu quero deixar aqui uma pergunta, não para que você me responda, mas que o Espírito Santo comece a ministrar na sua vida. Qual filho você é nessa noite? Você é o filho talvez que se esfriou na fé, se afastou da presença do Senhor, de repente você está tentando voltar, ou de repente você voltou, glória a Deus, se esse é o seu caso, mas se você está voltando, o Pai está de braços abertos para te receber. Da mesma maneira que ele recebeu aquele filho com festa, é dessa maneira que o Senhor te espera. Ele abraçou o filho, ele não falou: filho, vai lá, toma um banho primeiro, vai lá primeiro, fica cheiroso, vamos fazer essa barba. Não, ele abraçou o filho do jeito que o filho estava. E é assim que o Senhor quer te receber. Mas se o seu caso é o filho mais velho, se alegra no Senhor, porque o Senhor ele sai da casa para ir ter com o filho. O Senhor ele não tem filho preferido. Não existe um filho
preferido. O pastor não tem membros preferidos. O que diferencia, isso eu escutei há muitos anos, e uma palavra que ficou marcada no meu coração, é que existe filhos mais íntimos. Quem que você tem sido? Você tem sido o filho mais íntimo ou você tem sido o filho mais distante? Porque quando nós olhamos para esses dois filhos, nós vemos um filho que saiu, gastou tudo, mas rapidamente ele entende o que ele fez e ele, meu Deus, o que eu estou fazendo? Acabei com a herança do meu pai, acabei com a parte que o meu pai me deu, e agora, olha onde eu estou, olha a situação aonde eu mesmo me coloquei. O que mais chama atenção no filho que sai da casa do pai, o filho pródigo, é o arrependimento que toma o coração dele, e como ele tem umbridade de chegar no pai e falar, olha pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra ti, eu não sou nem digno de ser chamado teu filho, me faz igual um dos seus trabalhadores. As expectativas deles eram muito pequenas, mas o pai fala, filho, você é meu filho, e tudo que eu tenho continua sendo seu, você não perdeu nada. Coloca vestes reais dele, coloca um anel de autoridade sobre a mão dele. Sabe o que esse anel representa, meu irmão? Restitua na vida dele tudo aquilo que foi perdido. É o que o Senhor tem para a minha vida, é o que o Senhor tem para a sua vida. O Senhor, Ele quer restituir. De repente, nós estamos vindo de um momento de pandemia, de 2 anos, e agora o assunto é guerra. E de repente, o inimigo está tentando tomar seu coração, tentando fazer você olhar para trás e se lamentar pelo que já foi, pelo que se perdeu. E o Senhor está falando, eu vou colocar um anel na sua mão, vou restituir autoridade sobre a sua vida. Tudo aquilo que era seu, eu vou colocar de volta sobre você. Aleluia, glória a Deus. E quando o pai recebe o filho, ele então fala, vamos preparar uma festa, pega o melhor bezerro, o melhor novilho, um novilho cevado, aumenta o som, chama o pessoal para dançar porque é motivo de festa. Aquele que estava perdido, ele foi recuperado, ele foi encontrado. Mas a palavra de Deus fala que o filho mais velho nessa hora, onde ele estava? No campo. Um filho reto, um filho exemplar, um filho que nunca errou, um filho que não deixou de cumprir os mandamentos do seu pai. E quando ele vai se aproximando daquela casa, ele começa então a escutar aquele som, mas ele pensa talvez, hoje, vamos ilustrar aqui, a palavra de Deus não fala isso, mas para que a gente tenha melhor entendimento, talvez era uma segunda-feira, talvez era uma terça-feira. Ele fala, mas hoje é segunda-feira, tem música em casa, o que está acontecendo? Estou sentindo cheiro de churrasco? O que está acontecendo? E ele, antes de chegar à casa do pai, no meio do caminho, ele para um dos servos do seu pai e vai se aconselhar, vai tirar as informações. Meu irmão, se você está passando por um momento difícil, se existem situações que têm colocado dúvida no seu coração, o Senhor manda te falar nessa noite, vigia com quem você divide os seus sonhos, vigia com quem você divide aquilo que o Senhor colocou dentro de você. Não é toda pessoa que você pode se aconselhar, não é toda pessoa. Confia no seu profeta, confia no seu pastor, ore ao seu Deus, vai no seu secreto, vai lá dentro do seu quarto, coloca o seu joelho no chão e vai falar com Deus, porque Ele é poderoso e vai te responder. E aquele filho mais velho, ele para então e chama o servo e fala, o que está acontecendo? Ah, seu irmão voltou. Sabe aquele que saiu e gastou tudo? Ele está de volta. E o seu pai está fazendo um churrasco para ele. A palavra de Deus fala que o coração dele se aborrece. E ele não quer entrar mais na casa do pai. Oh, meu Deus. Quantos de nós nos colocamos às vezes numa situação dessa, meu irmão? E o Senhor, Ele quer tratar seu coração nessa noite. Se você está na posição do filho, de repente você está se olhando e falando assim, mas eu nunca errei, eu estou em todo culto, eu estou
vou lá, eu sou dizimista, eu sou ofertante, se tem vigília eu faço parte, se precisa disso eu estou junto, se precisa daquilo eu estou junto, e de repente você parou de olhar para o pai, e está olhando para o irmão, está olhando. Glória a Deus. O Senhor, Ele te fala nessa noite, meu filho, tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Sempre foi seu. Você não tem que me pedir. Você não precisa. É seu, vai lá e faz. E muitas vezes nós esquecemos o que somos em Cristo. No início antes de iniciar a mensagem, quando nós sabemos, entendemos o propósito que Deus tem na nossa vida, nós não vamos ter medo da circunstância. Nós não vamos semelhantes aos discípulos. Mestre, mestre, o barco está indo a pique, o Senhor não se importa se a gente morrer? Jesus sabia que ali não era a hora e não era o lugar. O Senhor sabe a hora e o lugar. O Senhor sabe o propósito que Ele tem na sua vida. E o Senhor te chama, através dessa palavra, entender para que foi que Ele te chamou. Olha para a pessoa do seu lado, fala baixinho. Você sabe para que Deus te chamou? Bem baixinho, fala para ele. Você sabe para que Deus te chamou, irmão? Amados, lembrando que essa parábola, ela era... Glória a Deus. Aquela parábola, Jesus ele estava falando aquilo para quem? Para os religiosos da época. Jesus sentado na mesa com um publicano. Publicano era cobrador de imposto. Cobrava os impostos do povo judeu. O povo judeu pagava imposto a um outro judeu que era o cobrador, mas aquele dinheiro era recolhido ao Império Romano. Então, o povo tinha uma ira muito grande. Aquele cobrador de impostos, ele era tido como um traidor. Imagina hoje um corrupto político que extorquia as pessoas. Era assim que o publicano era visto. Os pecadores, os miseráveis, as pessoas que talvez não tinham esmero, aquelas pessoas que já tinham perdido talvez o brilho da vida. E Jesus estava ali, naquele meio de gente pobre, gente humilde, mas arrependido. E aí chega então os fariseus. Quem que é esse aí, filho de Deus, comendo com pecadores? Como pode esse homem falar que é santo? E de repente esse homem está aí, no meio dos cobradores de impostos. Amados, o Senhor Ele quer tirar da nossa vida nessa noite a religiosidade. Não temos mais tempo. Não temos mais tempo a perder. Não temos mais tempo a perder com coisas pequenas. O Senhor está à porta. Ele está batendo. O Senhor Ele está à porta. O Senhor Jesus vai vir buscar uma igreja lavada e remida no seu sangue. Uma igreja com vestes brancas. E eu te pergunto nessa noite, qual filho você é? Qual filho você é? Você é aquele que saiu, se arrebentou e está voltando arrependido? Glória a Deus. Ou você é o filho santão, cheio da verdade? Aquele filho que, pai, nunca pequei, eu nunca deixei de cumprir os seus mandamentos, Senhor. Olha para mim, o Senhor nunca me deu um cabritinho. Meu irmão, não tem mais tempo para isso. Não tem mais tempo a perder. O Senhor, Ele quer hoje que você saia daqui com o coração inflamado, com o coração queimando para aquilo que Ele te chamou, que o propósito do Senhor é que você alcance as vidas que estão lá fora, da mesma maneira que um dia você foi alcançado. Quem era você, quem era eu, quando a gente estava nesse mundo aí fora? Não tínhamos valor,
as pessoas não davam valor na nossa palavra, éramos pessoas desprezadas. E aí o Senhor foi lá e nos pegou como o pai abraçou aquele filho. Vem, filho, não tem problema se você estava no meio dos porcos, eu vou te abraçar assim mesmo. Você é meu filho, eu te amo, vem cá. Você toma banho depois, mas eu quero que você venha como você está. E às vezes o nosso coração se enche de uma religiosidade e a gente quer, eu vou sim, eu vou fazer a obra, mas primeiro o quê, meu irmão? Se Jesus fosse esperar você fazer qualquer coisa primeiro, você estava no mundo até hoje. Você está aqui porque Ele te aceitou do jeito que você estava. E é do jeito que você está hoje que Ele continua te querendo. Ele quer você do jeito que você está. Mas eu tenho uma área que eu ainda não venci, irmão. Glória a Deus, o Senhor está te aperfeiçoando até o dia dele voltar. E as marcas que o Senhor permite estar no seu corpo, é para que você possa curar as pessoas que caíram nas mesmas áreas que você caiu. O Senhor quer usar as suas feridas para sarar aqueles que ainda estão sangrando. O Senhor, Ele permite coisas na nossa vida, irmão. Talvez você não entende. De repente você está numa área que não vai, mas eu não sei. Será que eu tenho chamado? Faz 10 anos que eu estou andando numa igreja e eu não consegui vencer. Meu irmão, Deus, Ele não erra. Deus, Ele não errou quando Ele foi te resgatar do mundo, não. Deus, Ele não errou, você pode ter certeza. Você é fruto de Deus. A palavra de Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Você é a imagem de Deus, você é a semelhança de Deus. Dentro de você existe a essência do Senhor. Aleluia! Aleluia. E o Senhor, Ele te chama. Filho, vem para dentro da casa do Pai. O que você está fazendo do lado de fora? Tudo que eu tenho é seu. O que você está fazendo aí, parado no portão da casa? Não vou entrar não, meu pai foi dar um presente para o meu outro irmão, e eu que sou bonzinho, não ganhei nada. Gente do céu, não tem tempo para isso mais, irmão. O tema da mensagem é, ainda há tempo. E o tempo é agora, o tempo é hoje. É noite de você tomar uma decisão. Talvez você passou uma semana orando. Senhor, fala comigo. Senhor, eu preciso de uma mudança de vida. O Senhor está falando com você, meu irmão. Senhor, eu quero uma transformação. O Senhor está falando com você. Senhor, eu quero vencer nessa área. O Senhor está falando com você. Jesus, tempos antes de ser preso, Ele fala com Pedro, vem cá. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Pela segunda vez. Sim, Senhor, eu te amo. E quando Jesus pergunta a terceira vez, é como se tivesse pisado num calo. Será que Ele está duvidando de mim? Eu amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Tu sabes de todas as coisas. Ele fala, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Qual seria o sentido? Com certeza Pedro sabia que Jesus conhecia a verdade do coração dele. E Jesus então fala, então meu filho, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida. Cuida. Grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Meu amado, você não pode sair daqui dessa noite da mesma maneira que você entrou. Você tem que sair daqui dessa noite com a sua visão renovada. Se essas coisas pequenas te incomodavam, já não pode te incomodar mais. Se as coisas pequenas tiravam você do foco, já não pode mais.
porque você precisa, da mesma maneira que aqueles discípulos tiveram a lição com Jesus, você precisa entender qual o propósito, para qual propósito o Senhor te chamou. Se coloca de pé, vou finalizar essa mensagem. Lucas capítulo 14, eu não vou abrir a Bíblia porque eu acho que o horário já foi, mas a palavra do Senhor, ela fala em Lucas capítulo 14, sobre um senhor. Jesus, ele fala através de mais uma parábola, e ele fala de um senhor que, se ausentando do seu país, ele procura os seus servos, e a cada servo dele, ele entrega alguns talentos, a cada um segundo a sua capacidade. A um ele deu 5, a outro ele deu 2, e ao outro servo ele deu 1. Mais uma vez, o Senhor entregou a cada um segundo a sua capacidade. Meu amado, a maior revelação das parábolas de Jesus é que, na maioria das vezes, o Senhor, ele inicia a sua parábola dizendo: e o reino do céu é semelhante. E quando o Senhor, ele fala da parábola dos talentos, ele está falando de dinheiro daquela época. Existia uma representação do dinheiro daquela época para demonstrar valor. Mas ele está falando das coisas do céu. Porque ele diz: e o reino do céu é semelhante a um homem que, quando ele se ausenta, ele chama os seus servos. Sabe de quem que Jesus ele está falando? Ele está falando dele mesmo. Ele está falando assim: olha, eu vou me ausentar, e eu vou entregar na sua mão, conforme a sua capacidade, aquilo que é mais valioso para mim, aquilo que tem mais valor nessa terra, aquilo que só o meu sangue pode comprar. Ele entregou na sua mão, e você tem uma missão, você tem um chamado. O Senhor te chamou com propósito, e o propósito do Senhor é que você seja um ganhador de almas, que você comece a olhar com a visão de reino, uma visão do reino do céu seja colocada em você. Você não pode sair daqui dessa noite da mesma maneira que você entrou. Não há mais tempo para brincar. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. A palavra sincero, ela vem do grego. Ela quer dizer, na tradução original, sem cera, sem maquiagem ou sem máscara. Hoje é uma noite de você tirar. Se apresenta para Deus sem reserva. Fecha seus olhos. Hoje é uma noite de você se apresentar como aquele filho que voltou para a casa do pai. Ele não teve reserva, ele falou: Senhor, eu não sou digno nem de ser chamado de seu filho. E o pai abraçou, o pai o beijou, e o pai restituiu na vida dele a autoridade, colocando um anel no seu dedo. O Senhor quer devolver a autoridade na sua vida, meu irmão. O Senhor está colocando algo no meu coração para eu falar. Se é com você, meu irmão, não vai embora sem essa palavra. Se você já foi um pregador do Evangelho, meu irmão, o Senhor quer restituir na sua vida essa autoridade nessa noite. Ele quer colocar esse anel no seu dedo. Se você já foi um evangelista, se você já foi um diácono, se você já colocou a cabeça na mão de uma pessoa e orou por ela, de repente você é uma pessoa que o Senhor já fez milagres através da sua vida. Mas em algum momento, você escutou a música, a dança, e falou: mas o quê? Como pode o meu pai fazer isso para esse filho? Mas o Senhor, Ele está saindo da casa para fora e falando: filho, entra para dentro da minha casa. O Senhor Jesus, Ele não conclui o que o filho fez, porque Ele deixou isso para que você tome essa decisão. Essa decisão é sua. Essa decisão é sua. Fale com o Senhor agora. Pai, em nome de Jesus, os diáconos têm liberdade para ministrar sobre a vida da igreja. Pai, em nome do seu Filho Jesus agora, nós nos colocamos diante do seu altar, ó Deus. Nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor.
com o nosso coração sincero. Pedro disse: Tu sabes, Senhor, de todas as coisas, e o Senhor conhece a verdade do nosso coração. O Senhor sabe que muitas vezes faltou força, mas o nosso coração queima. O Senhor sabe que muitas vezes nós nos sentimos fracos, mas o nosso coração queima, Senhor. Então, Senhor, eu te peço, visita o coração do seu povo e faz queimar de novo. Mas não é um simples fogo do Pentecoste que agora eu oro, mas é queimar como um incenso e ficar somente a cinza, é queimar toda a oferta do altar. Começa a queimar agora. Anjos do Senhor, passeia neste lugar. Espírito Santo, visita os corações, que neste momento haja restauração, que nesse momento haja, Senhor, reconciliação, que nesse momento ministérios sejam resgatados. Ora, labaxere, anda, labaxore, canta, elebalaxire, anda. O Senhor te fala: ainda dá tempo. É tempo de você vestir de volta aquele seu uniforme. É tempo de você colocar eu falo farda, porque o diácono ele usa uma roupa oficial. Não é um uniforme, é uma farda. Hora que o diabo vê, ele treme, irmão. A chave o Senhor está colocando na sua mão, para abrir as portas da sua casa, as portas da sua vida, as portas do seu ministério, as portas na área da saúde, as portas da salvação para a sua família. O Senhor ele quer te usar para você pregar. O Senhor quer te usar para que você leve o amor dele a outras pessoas. Oh, aleluia. Xere canta labachurianda, labachurianda. Ere balachurianda, labachiri canta. Oh Deus. Oh Senhor, nós colocamos nas suas mãos. Nós colocamos, ó Pai, nossas vidas nas suas mãos, porque nós cremos que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Aleluia.